UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 1 e aqui nós vamos fazer uma revisão de funções injetoras e sobrejetoras. Em algum momento do seu curso, você fez alguma disciplina de matemática básica, matemática elementar, alguma coisa assim. E nessa disciplina você viu funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Tá certo? Aqui na análise, toda disciplina, nós vamos trabalhar com funções. As funções, elas são a base para a gente construir qualquer tipo de teoria dentro da análise, certo? Então, nós precisamos olhar para uma função e saber se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Não só olhar, mas também provar. Então, vamos a uma breve revisão. Funções injetoras. Dizemos, então, que uma função f de a em b, ela é injetora, quando para quaisquer elementos do domínio x1 e x2, se você tiver f de x1 igual a f de x2, isso tem que implicar em x1 igual a x2. Ou seja, você sai dessa hipótese e chega nessa tese. Então, isso implica nisso. Em outras palavras, o que você pode fazer? Tá vendo que isso daqui é uma implicação? É aquele negócio lá, né? Ó. Se P implica Q, você pode fazer o quê? Você pode construir a contrapositiva dessa implicação. Ou seja, você nega essa tese e implica na negação dessa hipótese. Então seria o quê? Se você sai de x1 diferente de x2, você tem que chegar em f de x1 diferente de f de x2. Então, na definição de função injetora, você tem esses dois casos para você trabalhar. Depende muito do que você gosta mais. E depende muito do caso que você está trabalhando também. Então, às vezes, você prefere utilizar esse caso aqui e às vezes você prefere utilizar esse segundo caso. Então, ó, você tem os dois casos, ó. Primeiro caso, esse implica nesse. Então, você pode usar f de x1 igual a f de x2, implicando em quem? x1 igual a x2, né? Implicando em x1 igual a x2. Ou senão você trabalha com a contrapositiva dessa implicação aqui, que será, pega 2i aqui. Então você sai agora de x1 diferente de x2, x1 diferente de x2, implicando em quem? f de x1 diferente de f de x2. f de x1 diferente de f de x2. Então olha esses exemplos aqui, ó. Então, ó, elementos diferentes do domínio, olhando por esse 2i, ó, elementos diferentes no domínio, chegam em elementos diferentes no contradomínio. Ou se você olhar nesse primeiro aqui, ó, no i, se você tem, ó, f de x1, f de x2. Se você tem f de x1 igual a f de x2, tem que definir o quê? E implicar que x1 é igual a x2, tá certo? Ó, cada elemento do domínio chega em um único elemento do contradomínio. Mas você percebe que cada elemento do domínio vai em um elemento diferente do contradomínio. Aqui, ó, na H, você tem que cada elemento do domínio chega em um único elemento do contradomínio. Porém, olha só, você tem duas setas aqui, ó, saindo do 1, chegando no 1, e saindo do 2, chegando no 1. Então, se você utilizar aqui, ó, f de x1 igual a f de x2, ó, f de x1 igual a f de x2 sendo igual a 1, isso implica que x1 é igual a x2? Não, isso é x1 diferente de x2, ó. Então essa função aqui ela não é injetora. Então olha só, apenas f e g são injetoras, mas a h não é injetora, porque aqui na h quebra a definição de injetividade, que é aquela definição que se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Aqui nesse caso não é, porque f de x1 igual a f de x2 você toma sendo comum, mas o x1 é diferente de x2, tá certo? Então olha só aqui, né, ó. Tô falando f, mas é h, né? Então a função h, ó, é tal que h de 1 é igual a h de 2, né? Ó, h de 1 é igual a h de 2, porque ambos vai no 1, então ela não é injetora. Outro exemplo, ó, a função afim, né? A função f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Ela é uma função injetora. Perceba que aqui nós não escrevemos quem é o domínio e o contradomínio da função afim. Toda vez que não está escrito explicitamente o domínio e o contradomínio de uma função, é porque isso já está intrínseco, né? Você tem que olhar para a função e você tem que saber qual é o domínio e o contradomínio dela. É claro que essa expertise você tira lá das disciplinas que você fez de matemática básica. Então, a função afim, ela é injetora em todo o seu domínio. Bom, de fato, olha, vamos àquela primeira definição, né? Toma, então, f de x1 igual a f de x2. Sei e somente sei quem que é f de x1. f de x1 é ax1 mais b. ax1 mais b está aqui. Igual, quem que é f de x2? f de x2 é ax2 mais b. Tá aqui, ax2 mais b. Bom, então olha para essa igualdade aqui agora. Você tem, ó, b se repete dos dois lados, você pode cancelar o b. Sobrou quem? ax1 igual a ax2. O que você pode fazer aqui, ó? Você pode passar o ax2 para o lado esquerdo, então você tem ax1 menos ax2, igual a zero. C só C, ó, coloca um A em evidência, A que multiplica x1 menos x2 igual a zero. Tá vendo que aqui você tem um produto de dois números reais se igualando a zero? Quando você tem um produto de dois números reais dando zero, é claro que um dos dois tem que ser zero. Você não consegue um produto de dois números reais em que esses dois números são diferentes de zero
e o resultado dá 0. Isso não acontece. Então aqui, ó, como o A já foi dado por hipótese que ele é diferente de 0, só sobrou que x1 menos x2, ó, só pode ser 0. E aí se x1 menos x2 é 0, passa o x2 para lá, significa que x1 é igual a x2. Pronto, você saiu de f de x1 é igual a x2 e você chegou onde? Que x1 é igual a x2. A própria definição de injetividade. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Perceba que aqui, ó, quando nós fizemos essas contas aqui, nesse momento eu falei assim, ó, aqui deu ax1 igual a x2. O que nós fizemos aqui? Passamos o ax2 para o lado esquerdo. Mais para frente, nós vamos ver que essa questão de passa para lá, passa para cá, não é muito bem assim, né? Então, existe toda uma formulação matemática, existem muitas condições e muitas propriedades que fazem com que essa conta que a gente faz de passar para lá, passar para cá, dê certo. Mas, em geral, não é assim que a gente pode falar. É claro que como nós não chegamos ainda nessa teoria, então aqui eu vou falar passa para lá, passa para cá, porque isso já é costumeiro de todo mundo, tá certo? Mas lá na frente, quando nós formos trabalhar mais puramente com algumas propriedades dos números reais, nós vamos ver que não vamos mais falar isso passa para lá, passa para cá. Nós vamos justificar esse fato de uma outra maneira, que é a maneira através das propriedades, tá certo? Então tá. A função afim, ela é uma função injetora em todo o seu domínio. Vamos pegar uma função um pouco mais estranha aqui, ó. Pega essa função f, sendo definida de R menos 1, né? Ó, você pega todos os números reais e tira o número 1, e chega em todos os reais e tira o número 2, né? É claro, por que eu tô saindo, ó, dos números reais menos 1? Porque se você for ver a regra de formação da função, olha, eu tenho um denominador e esse denominador não pode ser 0. Lembra? O primeiro mandamento da matemática diz, nunca dividirás por 0. Então você precisa eliminar o caso em que dá 0 aqui embaixo. E o caso em que dá 0 aqui embaixo é quando o x é exatamente igual a 1. Então, por isso que o domínio da função tem que ser todos os reais menos 1. Então, vamos lá, ó. Vamos sair de f de x1 igual a f de x2 e vamos chegar em x1 igual a x2. Vamos ver se tem algum problema? Então tá, quem que é f de x1? Só colocar na fórmula, ó. f de x1 é 2x1 mais 1 dividido por x1 menos 1. f de x2, substituir, C e somente C. O que eu posso fazer agora? Agora eu vou fazer continha. Então eu vou passar esse denominador aqui, ó, por exemplo, lá para cima multiplicando, depois eu passo esse denominador para lá multiplicando, esse denominador para lá multiplicando, regra de 3, né? E aí fazendo todas essas continhas, cancelando todo mundo que dá para cancelar, vai sobrar o que aqui, ó? 3x2 igual a 3x1. Bom, o que eu posso fazer com esse 3? Eu posso cancelar o 3, né? É claro, por que eu posso cancelar o 3? Porque eu posso chegar em ambos os lados aqui dessa igualdade e eu posso dividir por 3, ó, tá vendo? Posso chegar aqui e dividir por 3, então eu cancelo o 3 de cima com o 3 de baixo. Lembra que você pode multiplicar ambos os lados de uma equação por um número diferente de 0, tá? Você sempre pode fazer isso. Então, saímos de f de x1 igual a f de x2 e chegamos em x1 igual a x2. Logo, essa função aqui, ela também é uma função injetora. Olha, a função quadrática, lembra da função quadrática? ax quadrado mais bx mais c, em que a é diferente de 0. Por que a aqui tem que ser diferente de 0? O a tem que ser diferente de 0 porque, perceba, ó, se eu tiver a igual a 0 aqui, ó, então essa parcela da função ela vai zerar. E aí você tem bx mais c. Mas bx mais c é a função afim, que a gente viu no slide anterior. Então, na função quadrática, você obrigatoriamente precisa dizer que o a, que é o coeficiente que multiplica o termo de maior grau, que é o x quadrado, ele é diferente de 0. Bom, a função quadrática, em geral, ela não é uma função injetora. Lembre-se mais uma vez, aqui não foi explícito o domínio e o contradomínio da função quadrática. Então, o que você vai considerar? Você vai considerar o maior domínio possível para a função quadrática, né? E o maior domínio possível para a função quadrática são todos os reais. Então, essa função f, ela tem como domínio o conjunto dos números reais e o contradomínio também o conjunto dos números reais. Tá certo? Então, olha só. Quando A é positivo, nós temos que a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, nesse caso, nós temos um exemplo desse daqui. Perceba aqui, ó, nessa parábola, aqui eu tenho o x-vértice, né? Ó, tem um x-vértice, que é uma reta, né? Perceba aqui, ó, exatamente no x-vértice aqui, ó, a função ela é simétrica dos dois lados, né? Ela é simétrica em relação à reta x-vértice, né? Em relação a essa reta aqui. Toda vez que você tiver essa característica num gráfico, automaticamente essa função ela já não será injetora, tá? Por quê? É fácil de ver, veja só. Pega aqui, ó, esse x1, tá? E pega esse x2. Perceba, x1 é diferente de x2, né? Então, se x1 é diferente de x2, lembra daquela definição lá, aquela outra definição de injetividade, né? Ó, aliás, se você sair x1 diferente de x2, onde que você tem que chegar? Naquela segunda definição, tem que chegar em f de x1 diferente de f de x2, que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos saindo de x1 diferente de x2, e onde que nós estamos chegando?
olha só, estamos chegando em f de x1 exatamente igual ao f de x2, olha só. Então essa função ela não é injetora. Então perceba, dependendo do caso, você usa aquela primeira definição de função injetora e a depender do caso, você usa a segunda definição de função injetora. Aqui na função do quadrático, ó, nós preferimos usar a definição 2 de injetividade, tá? Fica mais fácil de mostrar que a função não é injetora. Isso acontece quando o A é negativo também, né? A única coisa que vai mudar é a concavidade agora será voltada para baixo, mas é a mesma coisa. Perceba que aqui, ó, eu tenho uma reta x-vértice, ó, e a função ela é simétrica em relação ao x-vértice, tá? Então, nesse caso, a função não é injetora. Você pode pensar também de outra maneira, ó. Você pega qualquer lugar e você faz uma reta horizontal. Se essa reta tocar o gráfico em 2 locais, automaticamente a função ela já não é injetora, porque ela vai infringir essa definição aqui. Então, a função quadrática, ela não é, em geral, injetora. Beleza. Agora, funções sobrejetoras. Dizemos que uma função f de A em B ela é sobrejetora quando, para todo y no contradomínio, existe pelo menos um x no domínio, tal que f pega o x e leva nesse y. Tá? Como assim? O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, ó. Todo elemento do contradomínio, ele não pode ficar descoberto, tá? Ou seja, todo elemento que você tem no contradomínio precisa existir pelo menos um elemento do domínio que chega nele. Tá vendo aqui, ó? Então, todo elemento do domínio, aliás, todo elemento do contradomínio, tem que existir pelo menos um elemento do domínio que chega nele. Ou seja, não pode sobrar ninguém no contradomínio. Então, pensa dessa maneira. Uma função ela é sobrejetora quando não sobra ninguém no contradomínio. Ou seja, quando todo mundo no contradomínio é atingido por elementos do domínio. Então, perceba aqui, ó, na letra A, ó, no AF. Aqui no contradomínio sobra alguém? Ó, o 1, ele é atingido pelo 1. O 2, ele é atingido pelo 1 e pelo 4. E o menos 3 aqui, ó, ele é atingido pelo 3. Então, olha só, nenhum elemento do contradomínio ficou descoberto. Todos eles foram atingidos por elementos do domínio. Aí você pensa assim, ah, mas essa função também não é injetora, né? Ó, porque o elemento 2 aqui, ó, existem 2 elementos diferentes do domínio que está chegando nele, né? Isso infringe a definição de injetividade. Não tem problema. Nós estamos analisando o que aqui agora, ó? Funções sobrejetoras. Tá certo? Na função g, ó, ela também é sobrejetora, porque perceba, ó, aqui você conseguindo, né, nesse exemplo simples, ver quem são todos os elementos do contradomínio, olha só, todos os elementos do domínio estão cobertos, né? Ou seja, cada elemento do contradomínio é atingido por um elemento do domínio. Então, essa função também é uma função sobrejetora. Repetindo aqui, ó, então o f, ela é uma função injetora, g é uma função injetora. Olha a g agora, ó, a g não, a h. Ó, a função h. O 2 está indo no 8, o 3 está indo no 8, o 4 está indo no menos 6, mas eu tenho um elemento descoberto aqui, ó, que é o 7. Então, não existe, nesse caso da função h, um elemento no domínio que vá até o 7. Então, esse elemento ele está descoberto. Se ele está descoberto, sobrou. Ele está de sobra. Se ele está no contradomínio, então essa função ela não é sobrejetora. Exemplos bem simples com o diagrama de Venn. Então, as funções f e g são sobrejetoras porque não sobra ninguém no contradomínio. Todo mundo é coberto por alguém do domínio, mas a função h ela não é sobrejetora porque um elemento do contradomínio ficou descoberto, sem ser atingido. Olha outro exemplo, agora o exemplo numérico. Aqui nesse exemplo, ó, nós vamos fazer uma receitinha de bolo, na qual você pode usar para praticamente todos os exemplos, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar a forma do contradomínio, olha só, a forma do contradomínio é ax mais b, né? Então você vai pegar ax mais b, e você vai igualar isso a y. Vai igualar isso a y. Y é quem? Um elemento do contradomínio, né? Se para cada x você tem ax mais b, então ax mais b é um elemento do contradomínio. O que você vai fazer com essa equação? Você vai isolar x. Se você conseguir isolar x sem infringir nenhuma regra matemática, ou seja, se você não fizer nada de errado, e ainda mais forçosamente, significa que a função ela será sobrejetora. É claro que você tem que estar sempre ligado em quem são esses dois conjuntos, né? Ó, domínio e contradomínio. Tá? Você sempre tem que olhar para eles em primeiro lugar, né? Nunca você deve se esquecer. Se não estiver aparecendo explicitamente quem é o domínio e o contradomínio, você mesmo tem que os encontrar. Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, isola x, ó, você vai passar o b para cá, então fica y menos b igual a ax, e depois você passa o a dividindo. Então depois vai ficar y menos b dividido por a igual a x. Bom,
nessas continhas básicas que nós fizemos aqui, nós infringimos alguma regra matemática? Você pode pensar o seguinte, olha, você fez uma divisão, e em toda divisão você tem que se garantir que o denominador não é zero. Bom, mas de fato o a não é zero, porque olha só, por definição, ó, da função afim aqui, o a ele é diferente de zero. Então eu não cometi nenhum erro. Visto que o domínio são todos reais e o contradomínio são todos reais, ó, então eu consegui chegar nessa expressão sem infringir nenhuma regra. Tanto sem infringir nenhuma regra de matemática no caso desses cálculos, quanto no tipo de elementos que são o domínio e o contradomínio. Então perceba, x é um elemento real e o y também é um elemento real. Então tá tudo certo. Ou seja, ó, dado um y qualquer nos reais, ou seja, um y dessa maneira, exibiremos um x, né? Olha só, exibiremos um x, também real, porque é o contradomínio, tal que fx é igual a y. Então foi isso que nós fizemos, ó. Se agora você pegar e aplicar o f nesse x aqui, ó, nesse x, você tem que o resultado é exatamente igual a y. Basta fazer as contas. Então essa é a receita de bolo que você tem para saber se uma função ela é sobrejetora. E isso de maneira algébrica. É claro que você pode fazer o gráfico dela, você não precisa necessariamente nesse ponto, fazendo a disciplina de introdução à análise real, ficar fazendo todos os gráficos na mão. Você pode usar qualquer aplicativo para poder plotar gráfico e você enxergar o gráfico. Na internet você tem vários, né? É só você digitar lá no Google, plot 2D. Você tem vários aplicativos lá que você pode fazer plot de gráficos, né? Tem também o GeoGebra, né? O famoso GeoGebra, que aí é mais fácil ainda. Então tá. Exemplo 3. Olha só essa função, ó. Essa nossa função aqui do exemplo 3, ela está saindo dos naturais e chegando nos naturais também. E ela está sendo definida dessa maneira, ó. F de x é igual a x mais 1. Então, eu pego um número natural e levo nele somado a 1. Então, cada número natural que eu pego, eu estou levando ele em quem? No seu sucessor, tá vendo? Então essa função aqui, ó, ela não é sobrejetora, porque perceba, quem que é o domínio? Os naturais. Contra o domínio, todos os naturais. E é claro que nós estamos supondo aqui, ó, que os naturais está começando do zero, né? Então 0, 1, 2 e assim por diante. Então olha só, olha essas contas aqui, ó. F de x igual a 0. Sei somente se, ó, quem que é f de x? F de x é x mais 1, igual a 0. Porque eu coloquei aqui, ó, f de x igual a 0. A única entidade que eu posso substituir é o f de x, né? Bom, x mais 1 igual a 0. Nessa equação, o que eu posso fazer? Eu passo o 1 para o outro lado, né? Então eu fico que x é igual a menos 1. Mas olha só, perceba que menos 1 ele nem é um número natural, né? Nem é um número natural. Então, ó, não existe número natural x tal que o f de x é igual a 0. Ou seja, o zero ele está descoberto. Então, ó, se nós fôssemos fazer um diagrama de Venn aqui, ó, aqui eu coloco os números naturais, aqui eu também coloco os números naturais, função f. Aqui eu tenho, ó, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Bom, então na nossa função, ó, o f de 0, ele vai no 1, né? Porque os naturais começam do 0. Então f de 0 vai no 1, porque f de 0 é igual a 0 mais 1. Então f de 0 é igual a 1. Então, ó, o 0 vai no 1, né? Então o 0 vai no 1. F de 1 vai no 2. F de 2 vai no 3. F de 3 vai no 4 e assim sucessivamente. Ou seja, olha só, quem ficou descoberto aqui, ó? O 0. Então sobrou um elemento no contradomínio, na qual não existe elemento do domínio que chega nele pela f. Logo, essa função aqui, ela não é uma função sobrejetora. Bom, funções injetoras e sobrejetoras. Logo, nós temos as funções bijetoras, né? Então, uma função f de a em b chama-se bijetora ou bijetiva quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Não se esqueça de que o e significa que as duas condições têm que valer ao mesmo tempo. As duas condições é ser injetora e sobrejetora. Então, uma função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá certo? Bom, então, ó, exemplos simples, né? Funções f, g e h, definidas por esses diagramas de Venn aqui, ó. O f é uma função injetora e sobrejetora. Ela é injetora porque cada elemento do domínio está em um elemento diferente no contradomínio. Cada elemento do contradomínio não tem duas imagens, então cada elemento do contradomínio tem apenas uma imagem, logo ela é injetora. Não sobrou ninguém no contradomínio, então ela também é sobrejetora. Então f, ela é bijetora. A g, ela é injetora, né? Porque, ó, cada seta saindo do conjunto domínio está indo em um único elemento do contradomínio, então essa função ela é injetora. Mas perceba que aqui, ó, o menos 5 ele está descoberto, ou seja, não existe elemento do domínio que está chegando nele. Então a função g, ó, ela é injetora, mas não é sobrejetora. Logo, se ela não é os dois, então ela não é bijetora. Já nessa função h, perceba, não sobra elementos no contradomínio. Então ela é uma função sobrejetora. Mas ela não é injetora, ó, porque eu tenho dois elementos diferentes
no domínio, chegando em um elemento único no contradomínio, tá? É aquele mesmo caso da função quadrática, né? Perceba, se eu passar uma reta no x-vértice, então a função ela é simétrica em relação a essa reta x-vértice, né? Logo, eu tenho dois elementos diferentes no domínio, chegando em um único elemento no contradomínio. Logo, essa função ela não é injetora. Então, aqui, ó, ela é injetora e sobrejetora, logo ela é bijetora. Aqui, ela não é sobrejetora, porque falhou o 5 aqui, o elemento 5, tá? Ele não é atingido por ninguém do domínio, então ela não é sobrejetora, logo não é bijetora. E na F, ela não é bijetora porque ela não é injetora. É sobrejetora, mas não é injetora. Exemplo 2, ó. A função identidade, ela sai do domínio A e chega no próprio domínio A. O que ela faz? Ela pega o x e leva no próprio x, tá? Bom, essa função, ela é uma função injetora e sobrejetora, concorda? Então, eu quero que você depois, como exercício, que você prove pela definição que essa função identidade, ela é injetora e sobrejetora. A função afim, ó, ax mais b, né, que a gente já trabalhou. Ela também é bijetora, porque ela vai ser injetora e sobrejetora. Perceba que nos exemplos anteriores nós já provamos pela definição que a função afim ela é injetora e sobrejetora, logo ela é bijetora. Bom, a função quadrática, nós vimos que ela não é injetora. Se ela não é injetora, já quebra a definição de bijetividade, porque a função bijetora precisa ser os dois ao mesmo tempo. É claro, ó, não se esqueça, né? Veja bem, aqui, nesse exemplo 2, na função identidade, nós explicitamos quem são os conjuntos domínio e contradomínio, né? Aqui, ó, na função afim nós não explicitamos, mas você já sabe, e na função quadrática nós também não explicitamos, mas você já sabe, né? Então, considerando todo o domínio possível dessa função quadrática aqui, né, chegando nos reais, então ela não é uma função injetora. 5, ó. Evidentemente, uma função f de A em B, ela é bijetora, C e somente C, para todo Bzinho no contradomínio B, ó. A equação fx igual a B possui uma única solução em A. Então, perceba que isso aqui, ó, é um C e somente C. Então, tem ida e tem volta, tá? Então, você pode trabalhar com qualquer um dos lados se você quiser. Logo, se A e B são subconjuntos dos reais, ó, né, os meus conjuntos domínio e contradomínio são subconjuntos dos reais, e então ela é bijetora C e somente C para toda reta y igual a B, ó, com B lá no contradomínio, ó, a interseção do gráfico de f com essa reta ocorre em um único ponto, que é aquela conversa, ó. Imagina que você tem uma função quadrática, ó, função quadrática. Se você pega uma reta no contradomínio aqui, ó, horizontal, então essa reta ela precisa tocar o gráfico em um único ponto. Se tocar em dois pontos, ela já não é injetora, né? Porque está furando a definição de atividade, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um x1 e aqui eu tenho um x2, ó. Ambos são diferentes, mas as imagens são iguais. Então aqui ela já não é injetora, portanto ela não é sobrejetora. Então, ó, esse foi uma revisão bem rápida de funções injetoras e sobrejetoras. O que você deve fazer agora? Você precisa fazer uma revisão bem mais sólida de funções injetoras e sobrejetoras, tá ok? Então você não se esqueça de ler o material complementar, tá? O material de apoio e de fazer os exercícios também. Eu vou deixar também um material exclusivo para funções injetoras e sobrejetoras para vocês fazerem uma revisão mais sólida, porque não se esqueça, para começar a próxima aula nós precisamos ter essa base bem sólida de funções injetoras e sobrejetoras. Porque a todo momento nós vamos trabalhar com funções e nós vamos precisar verificar através da definição se elas são injetoras ou sobrejetoras, ok?